Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso curso de Direito Processual Civil, Tutela Executiva. Hoje a gente vai conversar sobre a execução de título extrajudicial, o processo de execução. Então nós já vimos como que é o processamento da execução de títulos judiciais, que é o cumprimento de sentença, e o devedor pode se defender por meio da impugnação ao cumprimento de sentença, como regra, dentro do mesmo processo de conhecimento, onde foi instaurada a relação jurídica processual. E hoje a gente vai tratar então do processo de execução. Toda vez que falamos em processo, falamos em relação jurídica nova. Então é instaurar uma nova demanda. É você provocar o Poder Judiciário pela primeira vez, fazer o recolhimento de custas, incidência de honorários, autuação do processo, é criar uma relação jurídica nova. E você vai criar essa relação jurídica nova, esse processo de execução, por quê? Porque você tem um título executivo extrajudicial. E título executivo extrajudicial são todos aqueles previstos no artigo 784 do CPC. Então, um cheque, uma nota promissória, uma duplicata, uma debênture, um contrato assinado por duas testemunhas, a certidão de dívida ativa, que é a forma do Estado cobrar os seus particulares, o foro e laudêmio, do antigo Instituto da Enfiteuse, o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, Defensoria Pública ou pelo advogado dos transatores, a escritura pública, tudo isso são títulos executivos extrajudiciais que tem previsão lá no artigo 784. Mas o artigo 784, ele prevê, diferentemente dos títulos judiciais, ele prevê um rol exemplificativo. Ou seja, são títulos executivos extrajudiciais, todos aqueles que estão no 784 e mais outros títulos que a lei faça previsão como títulos extrajudiciais, que é o que determina inclusive o inciso 12 do próprio artigo 784. Então, exemplificativamente, nós temos, além do 784, também a título extrajudicial, o nosso contrato de honorários que assinamos na qualidade de advogado com o nosso cliente, previsto lá no Estatuto da OAB. O termo de confissão de dívida, também é um título extrajudicial, previsto pela súmula 300 do STJ. Então, além do 784, a gente tem outros títulos previstos em outras leis. E não basta eu ter um título executivo extrajudicial para poder promover o processo de execução. Eu preciso ter um título executivo extrajudicial e dentro desse título a previsão de uma obrigação que seja ao mesmo tempo certa, líquida e exigível. Ou seja, aquela obrigação certa, aquela obrigação que existe, eu sei quem é o credor, o devedor, a modalidade obrigacional. A obrigação líquida, aquela que tem valor, ou se for uma obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa, aquela que contempla a especificação do objeto a ser cumprido. E a obrigação exigível é aquela que já venceu e ao mesmo tempo não está prescrita. Então, você pode promover o processo de execução sempre dentro deste limite. Eu tenho que aguardar o vencimento da obrigação e não posso extrapolar o prazo prescricional. Então, por exemplo, um cheque é um título de crédito exigível, vencível à vista. Então, venceu o cheque, eu já posso cobrar. Por qual período que eu posso promover a execução desse cheque? 6 meses a partir da apresentação. Então, até 6 meses a partir da apresentação, eu posso promover a execução do cheque. Se não for cheque, for uma nota promissória, por exemplo, nota promissória tem prazo prescricional de 3 anos. E assim vai, cada título vai ter um prazo prescricional diferente. E aqui vale a gente conversar sobre duas questões extremamente importantes. Primeira questão é: no cumprimento de sentença, nós vimos a possibilidade do cumprimento provisório da sentença, previsto lá no artigo 520 do CPC, quando a sentença ainda não tinha transitado em julgado, mas mesmo assim, em razão do meu processo estar na pendência de recurso recebido só no efeito devolutivo, o credor
queria promover a execução provisória. Por sua conta em risco, assumindo a responsabilidade, mas sim era possível fazer a execução provisória de título judicial. Para os títulos extrajudiciais, essa possibilidade não existe. Não há possibilidade de fazer execução provisória de título extrajudicial. Título extrajudicial, ou o título venceu e eu posso executar, ou o título ainda não venceu e eu não posso executar, tem que aguardar o vencimento, certo? E a segunda observação é, lá na execução judicial, nós vimos que, transitada em julgado a decisão, eu entrava com o cumprimento de sentença, protocolava meu requerimento de cumprimento de sentença e eu tinha um prazo para protocolar esse cumprimento de sentença, que era o prazo de prescrição do título judicial. E esse prazo, por força da súmula 150 do STF, era o mesmo prazo que eu tinha para ajuizar a ação. E, tendo escoado esse prazo, não protocolei o cumprimento de sentença, prescreveu o meu direito. Acabou, não posso mais cobrar essa dívida. Aqui na execução de título extrajudicial também é diferente. Por quê? Vamos pegar o exemplo do cheque. Eu tenho 6 meses para promover a execução do cheque. Promovi a execução do cheque dentro de 6 meses, beleza, vamos verificar se o devedor vai pagar, não vai pagar, tem patrimônio ou não tem. Agora vamos supor que eu pegue esse cheque do meu devedor, bote na gaveta e simplesmente esqueça que ele existe. Um ano depois eu lembro da existência dele, aí eu vou querer executar. O que o Poder Judiciário vai falar para mim? Você não pode executar, porque esse cheque está prescrito, ok? Não posso fazer processo de execução, porque o meu título não é o quê? Exigível, já prescreveu. Mas eu posso, sendo título extrajudicial, promover uma ação de conhecimento, que vai ter todo o trâmite do processo de conhecimento até o juiz proferir sentença dizendo que o devedor tem que pagar aquele cheque, ou ainda promover a ação monitória, que é um procedimento especial previsto lá no artigo 700 do Código de Processo Civil. Então, para promover o processo executivo, eu preciso ter um título extrajudicial e uma obrigação certa, líquida e exigível. Fiz uma petição inicial executiva, juntei o título, demonstrei que a obrigação é certa, líquida e exigível, juntei o demonstrativo de cálculo para dizer qual é o valor devido, distribuí o meu processo de execução em juízo, recolhi as custas, pronto. O juiz vai receber o meu processo de execução, vai fazer aquele exame preliminar de admissibilidade, ver se é caso de indeferimento da minha petição inicial executiva, ver se é caso de emenda da minha petição inicial executiva, ver se é caso de improcedência liminar do pedido. Estando tudo regular com a minha inicial do processo de execução, o juiz vai determinar a citação do devedor. Citação por quê? Porque é processo novo e o primeiro ato de comunicação do réu no processo, qual é? Citação. Então, no processo de execução, o devedor será citado para cumprir a obrigação. Agora, atenção! Lá no cumprimento de sentença, o meu devedor, ele era intimado para pagar a obrigação em 15 dias úteis. Aqui no processo de execução, o meu devedor, ele é citado para pagar a obrigação em 3 dias úteis, só que contados não a partir da juntada do mandado de citação, contados da própria citação. Então, a citação, que no processo de execução pode ser por correio, pode ser por oficial de justiça, pode ser por qualquer meio, recebi a citação, eu tenho 3 dias úteis para promover o pagamento. E olha que coisa bacana. O legislador, ele determinou o seguinte: se o devedor pagar a dívida no prazo de 3 dias úteis contados da própria citação, ele vai receber um prêmio, uma sanção premial, que é o recolhimento da verba honorária pela metade. Então, se recebi a citação e eu faço o pagamento da dívida em 3 dias, e esse pagamento é a dívida atualizada mais as custas iniciais, eu pagarei apenas honorários pela
metade. Então, aqueles honorários que são, como regra, fixados na execução em 10%, eu vou pagar só a metade deles, caso faça o pagamento da obrigação no prazo de 3 dias. Agora, não fiz o pagamento no prazo de 3 dias, o que vai acontecer? Vou ter que pagar os honorários de 10%, que daí os honorários voltam à proporcionalidade regular, que são 10%, percentual regular. Aqui no processo de execução não tem multa, mas automaticamente a partir do 4º dia, além dos honorários de 10%, eu tenho a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens, nos mesmos termos lá do cumprimento de sentença. Primeiro eu vou procurar a penhora em dinheiro, fazer um cisbajude, depois eu vou procurar se o devedor tem título da União, Estado, município, ações com valor de mercado, e veículos, vou pedir um renajude, imóveis, móveis, e assim por diante, seguindo a regra do artigo 835. Então, paguei no prazo de 3 dias, eu tenho honorários pela metade. Não paguei no prazo de 3 dias, os honorários voltam a 10% e automaticamente tenho expedição de mandado de penhora de avaliação de bens. Se o credor quiser, a partir do 4º dia útil, ele pode pedir uma certidão em juízo para fazer a respectiva averbação da execução nos respectivos registros de bens. Vai averbar a execução lá no Detran, vai averbar a execução no registro de imóveis, para dar publicidade e evitar que esse devedor fraude a execução, alienando esse patrimônio, certo? Mas processualmente falando, o que vai acontecer além dos atos executivos a partir do 4º dia útil? Esse mandado de citação, que chegou na casa do devedor, o devedor assinou, ele vai ser juntado aos autos. Então, o correio ou o oficial de justiça vai pegar esse mandado assinado e vai levar para o Poder Judiciário e vai ser juntado no processo. A partir da juntada do mandado de citação aos autos, nós temos um novo prazo, só que não é mais para pagamento. É um prazo para defesa do devedor. E aqui é importante a gente verificar o seguinte: o devedor tem prazo de 3 dias para pagar, contados da própria citação. Mas ele tem um prazo para se defender de 15 dias úteis, contados a partir da juntada do mandado de citação. A defesa do devedor no processo de execução é chamada embargos à execução. E esses embargos à execução, a gente vai conversar na próxima aula, tem bastante coisa pra gente falar, mas só para já dar um gostinho dos embargos à execução, não são a mesma coisa que a impugnação ao cumprimento de sentença. Os embargos à execução são ação nova, são processo de conhecimento apensado à execução. Então ficou na dúvida? Quer saber mais? Na nossa próxima aula, a gente vai conversar sobre os embargos à execução. Então veja, o devedor ele tem, a partir da própria citação, 3 dias para pagar, e ele tem, a partir da juntada do mandado de citação, 15 dias para oferecer defesa, para oferecer os embargos à execução. Agora, outra coisa bem interessante que pode acontecer na execução e que só acontece no processo de execução, não pode acontecer no cumprimento de sentença, é o chamado parcelamento legal da dívida. Veja o seguinte: pedir o parcelamento, que é o chamado parcelamento convencional, eu, devedora, chego para o meu credor e falo: olha, não consigo pagar a dívida à vista, mas eu não queria que o processo de execução fosse levado, né, até o final, ou eu não tenho patrimônio, mas eu quero pagar. Só que eu só posso pagar essa dívida de R$10.000 em 90 prestações. Se o credor aceitar, o que nós fizemos? Um parcelamento convencional. Isso pode ser feito no processo de execução, isso pode ser feito no cumprimento de sentença, em qualquer tipo de processo, em qualquer fase, em qualquer momento, desde que haja concordância do credor. Então, o credor concordou em receber a minha dívida de 10 mil em 90 vezes sem juros, beleza, homologamos esse acordo em juízo. Durante o período que eu tô pagando esse parcelamento convencional, a execução fica suspensa e tá tudo certo. O credor vai levantando cada uma das parcelas até chegar à última
e tenho a quitação total da dívida. Agora, esse parcelamento convencional, toda liberdade desde que o credor concorde. O que acontece na execução, que pode acontecer na execução, é o chamado parcelamento legal. E ele tem esse nome porque ele tem previsão na lei, no artigo 916 do Código de Processo Civil. E o que diz o artigo 916? O devedor, querendo fazer o parcelamento legal, significa que ele está concordando com a dívida. Ele só não tem dinheiro para pagar à vista nos 3 dias, mas ele concorda que ele deve, mas ele não tem o dinheiro para pagar ali nos 3 dias e ele está, portanto, abrindo mão da possibilidade de defesa, abrindo mão dos embargos à execução. Quando que ele pode fazer isso? Fui citada, não tenho dinheiro para pagar nos 3 dias, mas eu quero fazer o parcelamento legal. O que eu faço? Espero juntar o mandado de citação nos autos. No mesmo prazo dos embargos, que são 15 dias a partir da juntada do mandado de citação, eu abro mão dos meus embargos, renuncio aos meus embargos e nesse prazo de 15 dias da juntada, eu deposito 30% da integralidade da dívida, que significa pegar a dívida atualizada, juntar as custas iniciais, juntar os honorários de 10%, pegar tudo isso, depositar em juízo 30% de tudo isso, peticionar para o juízo falando que depositou 30% e pedir o restante em até 6 vezes, com juros de 1% ao mês. Esse é o parcelamento legal. Professora, não tenho condição de fazer em 6 vezes, de depositar 30% e fazer em 6 vezes. Então, você não pode fazer o parcelamento legal. Nada impede que você faça o parcelamento convencional. Mas no convencional, o credor tem que concordar. Nesse legal, não tem que concordar nada. Depositou 30%, tá tudo regular, pediu o restante até 6 vezes, o credor já levanta esses 30% e vai levantando mês a mês as parcelas adimplidas. Esse é o parcelamento legal previsto em lei e que só é possível ser feito dentro do processo de execução no prazo dos embargos à execução, ou seja, no prazo de 15 dias a partir da juntada do mandado de licitação. Mas cuidado! Caso o devedor deixe de pagar uma parcela desse parcelamento legal, vai acarretar o vencimento antecipado das demais, aliado a uma multa de 10%. Então, esse é o nosso parcelamento legal. Resumindo, fui citada, tenho 3 dias contados da própria citação para pagar a dívida e, fazendo isso, tenho honorários pela metade. Não fiz isso, já se iniciam os atos executivos e espera a juntada do mandado de citação. Juntou, tenho 15 dias ou para fazer o parcelamento legal, depositar 30% do todo e pedir o restante em até 6 vezes, ou embargar a execução, que é formular a minha defesa, tema quentíssimo da nossa próxima aula. Então eu te espero na próxima aula para a gente conversar sobre embargos à execução. Bons estudos e até lá!